Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar fundo no conflito entre Estados Unidos e Irã. E não é só mais uma notícia de jornal, não. A gente está falando de um verdadeiro quebra-cabeça estratégico. E cada peça desse jogo mexe diretamente com o nosso bolso. Enquanto alguns líderes políticos diziam que o conflito estava quase acabando, sabe? Os mercados financeiros contavam uma história bem diferente. Porque, no fim das contas, o mercado não liga para discurso. Ele olha para dados, para riscos reais. E o que eles viam era bem mais complicado. E que história era essa? Bom, era a história do preço do petróleo indo para a lua. Imagina só, um salto de 40% em menos de 3 meses. O barril passando dos $100 pela primeira vez desde 2022. Isso sim, era um sinal claríssimo de que a instabilidade estava só começando. Pois é, essa fala do Pentágono veio para confirmar o que todo mundo no mercado já desconfiava. A guerra não estava acabando não, ela estava mudando de forma, se transformando em algo novo, totalmente imprevisível. E para a gente conseguir entender essa nova fase, a gente precisa começar a pensar como um estrategista. Então, a pergunta é, como é que essa galera, os planejadores militares, os analistas de risco lá de Wall Street, como eles conseguem achar alguma lógica no meio desse caos todo? A resposta está numa ferramenta de análise super poderosa que eles usam. Já ouviu falar em teoria dos jogos? E não, calma, não tem nada a ver com videogame ou jogo de tabuleiro. É, na verdade, um campo de estudo que olha exatamente para isso. Como decisões estratégicas são tomadas, seja num cenário de conflito, de cooperação, exatamente como numa guerra ou numa negociação daquelas bem tensas. A lógica por trás é simples, mas olha, é muito poderosa. A ideia é que você precisa antecipar a jogada do seu oponente e, mais importante ainda, prever qual vai ser a reação dele à sua jogada. É quase um efeito dominó, sabe? Uma cadeia de pensamento que transforma a política internacional num tabuleiro de xadrez gigante. O exemplo mais famoso disso tudo é o tal do dilema do prisioneiro. Ele mostra como duas partes, agindo de um jeito que parece super racional, pensando só no próprio umbigo, podem acabar numa situação muito pior para todo mundo. Pior do que se eles tivessem simplesmente cooperado. Essa lógica meio maluca que muitas vezes comanda as decisões de uma guerra. Para a gente entender isso na prática, vamos usar uma analogia bem simples, do dia a dia mesmo. Ela mostra direitinho a diferença entre ter controle e ter dominância. E essa diferença é crucial. Imagine aquele valentão clássico de filme, sabe? O dono do pátio da escola. Ele tem a dominância total. Ninguém mexe com ele, todo mundo segue as regras dele, mesmo que não estejam escritas em lugar nenhum. O poder dele parece inquestionável. Aí, um dia, chega um aluno novo. E ele não parte para a briga, não. Ele simplesmente desafia o sistema. Se recusa a seguir as regras, ignora as ameaças. E essa atitude, por menor que pareça, abre uma rachadura nesse sistema de poder. De repente, o pátio inteiro para e fica observando para ver o que vai acontecer. E é aí que está a armadilha para o valentão. Ele fica encurralado. Porque, pensa bem, se ele partir para a briga, é arriscado, tem um custo e ele pode até não ganhar. Mas se ele não fizer nada, pronto. É um sinal de fraqueza e a reputação dele desmorona. Enquanto isso, o aluno novo tem toda a flexibilidade do mundo. Ele não precisa ganhar, ele só precisa resistir. Quem agora está controlando o jogo é ele. Ok, agora vamos pegar essa mesma lógica e aplicar aos 4 jogadores principais desse conflito. A gente vai olhar além do que eles dizem em público para tentar entender quais são os objetivos reais, os objetivos estratégicos de cada um. Vamos começar com os Estados Unidos. O que eles declaram? É destruir o programa nuclear do Irã, garantir a segurança. Mas o objetivo real, aquele que não aparece no jornal, é manter o sistema do petrodólar, proteger o status do dólar como uma moeda do petróleo. É daí que vem a verdadeira dominância econômica global deles. Agora o Irã. Assim como o nosso aluno novo da história, eles sabem que não dá para ganhar numa briga direta. Então o objetivo real não é uma vitória militar clássica, é uma guerra de desgaste. A estratégia é tornar o conflito tão, mas tão caro e cansativo para os Estados Unidos que uma hora eles sejam forçados a pular fora. Com Israel, a jogada já é outra. Publicamente, claro, o objetivo é garantir a segurança, neutralizar o Irã. Mas, por trás dos panos, uma guerra longa que desgaste tanto os Estados Unidos quanto o Irã, isso, no fim das contas, pode fortalecer Israel como a grande potência da região. É um cálculo de longo prazo. E a Arábia Saudita pensa de um jeito parecido. Eles também enxergam uma oportunidade estratégica aí. Enquanto os outros dois se enfraquecem, eles podem surgir como o grande árbitro, o mediador, e sair do conflito como a nova força central numa região totalmente redesenhada pela guerra. Beleza, já entendemos a estratégia de cada um.
Mas a pergunta que não quer calar é: como é que todo esse xadrez geopolítico afeta a economia de verdade, o nosso bolso? Bom, agora vamos para os números, porque eles mostram o tamanho do impacto. Olha só essa matemática da guerra moderna. Um drone iraniano custa uns 20 mil dólares. Para interceptar esse mesmo drone, os Estados Unidos gastam cerca de 4 milhões de dólares com o míssil Patriot. A diferença é absurda. E é essa conta que torna a estratégia de desgaste do Irã não só possível, mas economicamente muito, muito perigosa por outro lado. E esse impacto não fica só lá no campo de batalha. Ele chega na economia do mundo todo. Antes do conflito esquentar, o mercado estava bem otimista. Aqui no Brasil, por exemplo, a chance de um corte de 0,5% na taxa Selic era de 80%. E a Selic, a gente sabe, mexe com tudo, né? De financiamento a investimento. Mas olha o que aconteceu depois que o conflito escalou. Essa probabilidade de corte despencou para só 23%. Mas por quê? Simples. A guerra faz o preço do petróleo subir. Petróleo mais caro gera inflação. E com a inflação subindo, os bancos centrais ficam de mãos atadas, eles não podem cortar os juros. Resultado, crédito mais caro para todo mundo. E o maior risco de todos está aqui. Modelos da Bloomberg mostram cenários assustadores. Se uma rota de navegação super importante, o Estreito de Hormuz, fica fechada por alguns meses, o preço do petróleo pode ir para 120, 140, até 160 dólares. Seria o maior preço da história moderna. Isso não só dispara a inflação, como tem o potencial de desestabilizar a economia do planeta inteiro. Bom, com um cenário desses tão instável, a pergunta é inevitável, né? Como a gente se protege? Qual é a grande lição para cuidar das finanças, dos investimentos, nessa nova realidade? A resposta, de acordo com o estudo do JP Morgan, é bem direta. Olha só, quem apostou tudo em um mercado só ou deixou dinheiro parado na conta, se deu mal, perdeu feio. No mundo como o nosso, todo conectado e cheio de instabilidade, diversificar não é mais só uma estratégia inteligente, é uma necessidade básica de sobrevivência. Então, a grande lição que fica é a seguinte: risco geopolítico, ou seja, essas tensões entre países, deixou de ser um evento raro. Agora, ele é parte do jogo, uma característica permanente do mercado financeiro. E isso força todo mundo a repensar como proteger e como fazer o patrimônio crescer. A pergunta final, para a gente refletir, é: as carteiras de investimento por aí, elas estão mesmo preparadas para o inesperado?